Bom, essa é uma apresentação que eu fiz já faz um tempo, faz bastante tempo até. Eu mudei bastante coisa, eu tirei um monte eu tirei um monte de comentário que tinha. Então eu deixei só os trechos do livro de Urântia mesmo e a gente vai tentando ver se existe alguma diferença entre crença e fé. Então a palestra de hoje é sobre isso. Existe alguma diferença? Qual que é? A diferença de qualidade? É de fazer alguma coisa? Qual que é, né, a diferença? Ou não tem diferença, né? Então, primeiro eu já coloquei aqui uma passagem sobre uma crença, né, dos portadores. É uma crença dos portadores Melquisedeques da vida, que os seus filhos mitsunitas algum dia serão dotados por Deus o último, com o espírito transcendental e eterno da absolutude. Então, aqui só para dar uma introdução, né, que a palestra se destina, de falar sobre a crença das pessoas. Então, vocês vão ver que tem tanto crenças humanas quanto crenças não humanas aqui. Então, o primeiro trecho que eu coloquei foi esse. A tradição religiosa é o registro imperfeitamente preservado das experiências dos homens sabedores de Deus das eras passadas. Contudo, tais registros não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fontes de informação verdadeira sobre o Pai Universal. Tais crenças antigas têm sido invariavelmente alteradas pelo fato de o homem primitivo haver sido um elaborador de mitos. Então, começando a falar sobre as crenças aqui, elas, no começo do livro Gerântia, né, elas são expostas como um tipo de mito que as pessoas inventam, tá, baseadas nas suas experiências e nas informações que elas têm ali, imediatas. E esses tipos de crença, eles não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fonte de informação verdadeira sobre o Pai Universal. Então, no primeiro momento, é isso que a gente tem. A frase moderna, de volta à natureza, é um delírio de ignorância, uma crença na realidade de uma antiga idade dourada fictícia. A única base para a lenda da Idade Dourada são as existências históricas da Dalamátia e do Éden. Contudo, essas sociedades, ainda que aperfeiçoadas, estavam longe de ser a realização de sonhos utópicos. Então, aqui, novamente, a gente vê a crença humana, ela é identificada com delírios, né? Delírios de ignorância e sonhos utópicos. Então, realmente, a crença ela não é vista, no primeiro momento, assim, como algo realmente confiável. Afinal de contas, elas eram baseadas em, vamos dizer, conhecimento limitado. Então, você vê que as pessoas não têm ideia do que elas estão falando. Ah, vamos voltar à natureza, porque natureza é bom, sociedade corrompe, né? Vocês já ouviram essa mentira, né? Na verdade, a sociedade, ela eterniza o homem, né? Porque a natureza não existe ordem, não existe lei, não existe nada. A sociedade, sim, que aperfeiçoa as pessoas, né? Então, você vem, talvez seja isso que eles estejam falando, enfim. Mas, novamente, a crença que ela é vista como uma coisa fictícia, um delírio. É porque tu não tem como voltar, né, no tempo. Eu quero ver, quero todo mundo viver na natureza, tá? Mas a pessoa quer morar num sítio, mas
Eu quero ver ela morar sem luz, sem internet, sem nada. Ninguém vai querer, tu não consegue voltar lá para... Tu vê que é interessante que eles falam que nem Dalamate e o Éden, né, que para a época era o máximo, ainda não tinha nada de ideal, né? Estavam longe de ser a realização. Exatamente, eles estavam longe porque mesmo o Dalamate e o Éden, eles eram construídos com a tecnologia que tinha na época. É. Podia ser uma tecnologia aperfeiçoada, uma tecnologia especializada, mas era barro, água, tijolo e vamos lá, corda, enfim. Era aquela coisa da época mesmo, não tinha transistor, não tinha máquina, não tinha trator, enfim. Continuando. O medo de fantasmas levou o homem primitivo a visualizar o sobrenatural. E assim, com segurança, foram assentadas as bases para aquelas influências sociais poderosas da ética e da religião, que, por sua vez, preservaram inviolados os costumes e as tradições da sociedade, de geração em geração. Uma coisa que logo estabeleceu e cristalizou os costumes foi a crença de que os mortos zelavam pelo modo segundo o qual eles tinham vivido e morrido. E por isso eles infligiriam punições severas aos mortais vivos, que ousassem tratar com desdém e descuido as regras de vida que eles honraram quando na carne. Então vocês veem aqui que a crença de algo que não existe, né, de que os mortos zelavam pelo modo segundo eles tinham vivido, essa crença é, né, ela foi como se fosse uma causa dos estabelecimentos de leis da sociedade, sabe? Porque se eu sou um grande rei, eu invento uma lei e eu morro, e as pessoas têm medo de que eu volte e atormente elas vão continuar com as leis ali. Então, vocês veem que isso foi uma coisa boa, né? Preservaram inviolados os costumes da sociedade, porque senão, cada vez que alguém morresse, tudo desandava, tal, mas alguma coisa sempre preservava. Alguma coisa conseguia passar para frente. E isso por causa de uma crença, de um delírio, enfim. Isso levou o homem primitivo a evoluir. Então, foi uma coisa boa. Crença aí não foi só algo supersticioso, apesar de ser, mas levou as pessoas a serem melhores de alguma forma. Os curandeiros foram os primeiros seres humanos a ficarem isentos do árduo trabalho físico. Era uma classe profissional pioneira. Os ferreiros, por serem considerados magos, eram um pequeno grupo que competia com os curandeiros. A sua habilidade em trabalhar com os metais fez com que o povo os temesse. Os ferreiros brancos e os ferreiros negros deram origem às crenças primitivas da magia branca e da magia negra. E essa crença, mais tarde, relacionou-se com a superstição de bons e maus fantasmas, de espíritos bons e maus. Então, vocês veem aí, né? A crença nas consequências do que acontecia com eles levou a essa dualidade, essa teorização da dualidade do mundo. Então, existe o bem, existe o mal. Existe aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Por quê? Porque existe a magia branca, que é a que nos favorece, a magia negra, que é o do inimigo. Então, o inimigo é mal. Então, existe algo bom. Então, vocês veem que é uma coisa sutil, mas ela faz elevar um pouquinho, né, a moralidade, né, a sociedade aí.
Em Urântia está disseminada a crença de que o propósito da auto-outorga de um filho, de uma certa forma, acontece para influenciar a atitude do Pai Universal. Mas o vosso discernimento deveria indicar-vos que isso não é verdadeiro. As auto-outorgas dos filhos Avonais e Micaéis são uma parte necessária ao processo experiencial destinado a fazer desses filhos magistrados e governantes seguros e compassivos para com os povos e os planetas do tempo e do espaço. A carreira de auto-outorga cétuplas é a meta suprema de todos os filhos criadores do paraíso. E todos os filhos magisteriais motivam-se por esse mesmo espírito de serviço, que tão abundantemente caracteriza os filhos criadores primários e o Filho eterno do paraíso. Então, vocês veem aí uma diferença entre uma crença e uma realidade. É uma crença que é baseada na experiência ali material, mas a realidade que é cósmica. Porque os filhos micaéis, eles fazem um objetivo paraíso, não é para influenciar o pai, para ser um sacrifício, não tem nada disso. Então, é outra coisa. É só uma diferença aí de realidades. Os setores do tempo são como lampejos da personalidade na forma temporal. Aparecem por uma estação e então se perdem da vista humana, para apenas ressurgirem como agentes e fatores novos da continuidade na vida mais elevada, no giro sem fim em volta do círculo eterno. A eternidade dificilmente pode ser concebida como percurso em linha reta, por causa da nossa crença em um universo delimitado, que se move em um círculo imenso e alongado em torno do local central, a morada do Pai Universal. Aí você vê, nota, uma crença de um mensageiro poderoso. Então, essa é uma crença que ela não é uma superstição, ela não é baseada numa experiência limitada, ela não é baseada numa materialidade. Ela já é uma crença, vamos dizer assim, que ela é uma crença verdadeira. Por quê? Porque o mensageiro poderoso, ele já viu tudo. Ele já foi até o paraíso, já deu a volta nos 7 superuniversos, né? Então, ele sabe muito bem aquilo que ele está falando. E essa crença, universo delimitado, é uma coisa que ele experiencia. E também é uma coisa que está além também, porque também é revelado para ele. Algumas coisas são só reveladas. Por exemplo, ele não foi até o limite do universo e voltou para saber que realmente é delimitado. Mas ele confia na revelação do Espírito. Né? Então, essa é uma crença do mensageiro poderoso. Não é uma crença supersticiosa. É algo que é verdadeiro. Né? É isso que eu acho que é uma diferença aí. E tudo isso confirma a nossa crença em um universo dos universos circular, um pouco limitado, mas ordenado e imenso. Não fora isso verdade, então a evidência do esgotamento da energia em algum ponto, mais cedo ou mais tarde, iria aparecer. Todas as leis, organizações, administração e testemunho dos exploradores do universo, tudo aponta para a existência de um Deus infinito e ainda assim para um universo finito, de uma circularidade de existência sem fim, quase sem limites. Todavia finito, se comparado com a infinitude. Então, de novo, né, o mensageiro poderoso, aquilo que eu acabei de falar, os exploradores do universo disseram. E, então, não é ele no caso. Então, ele ouviu de alguém, ele acreditou porque a pessoa não tem por que mentir, né?
É simplesmente isso, aquilo é a verdade. Então, algo que ele não viu, mas ele acredita, é uma crença. Bom, agora eu vou começar a falar sobre a fé. Alguém quer fazer algum comentário? Esse último ali, né? Ele não viu, ele acredita, mas ele tem indícios para acreditar, né? Ele diz ali, ó, todas as leis, tudo aponta para a existência, né? Então, ele tem, É, né? Ele tem bagagem para acreditar nele. Ele tem, não é uma coisa assim de acreditar do nada, né? é Tudo muito bem aponta para apontado, isso. porque realmente tem a evidência científica, É. por causa da energia. Aí diz, ó, tudo Existe, aponta para a existência de um Deus, né? Então, exatamente, existe um quanto de energia e ela não se dissipa, ou seja, é, ela não vai embora, nunca mais volta. Existe um circuito que faz com que isso vá e volte. E isso é científico, de alguma forma eles sabem, né? Enfim, eles sabem. porque às vezes a gente usa a crença como uma coisa pejorativa, mas não é, né? A crença é acreditar, né? Se tu acredita em coisa de fundamento, tudo bem. Isso mesmo, a crença é você dar o crédito. Não sei, né? Então você está acreditando aquilo que a pessoa está falando como verdade. Que é o caso aqui, dos exploradores do universo. É, Mas então dá para perceber que existem dois tipos de crença, né? Uma crença, vamos dizer, que é mais lógica, né? Baseada na ciência e nas observações pela experiência daquele ser que esteve no local, viu, percebeu. E uma crença que depois, por exemplo, os primitivos tinham várias crenças que atualmente a gente fica imaginando, nossa, por que eles acreditavam, por exemplo, em fantasmas, né? E ainda existe essa crença em fantasmas, e tal. Era uma crença que eles tinham, mas que se baseava também na evidência deles, de algum fenômeno que eles não conseguiam explicar, e hoje em dia existe ainda, né? Muitas crenças. Eu acho que nós aqui, nós temos mais crenças do que crenças que não baseadas na ciência, se bem que existe muita crença também, por exemplo, vou dizer uma coisa aqui meio polêmica, nós criamos que se nos vacinamos, nós vamos ficar imunes, né? Não totalmente, algumas pessoas não ficam imunes, né? E alguns creem que não adianta vacinar. Então, tem essas duas questões, né? Essas duas visões. Como é que vocês veem isso? Crença também, né? Isso aí. Bom, agora, começando a falar sobre a fé, as inúmeras religiões de Urântia são todas boas, na medida em que todas levem o homem até Deus e tragam até o homem a compreensão do Pai. Torna-se uma falácia para qualquer grupo de religiosos conceber o seu credo como a verdade. Tal atitude denota mais arrogância teológica do que certeza de fé. Todas as religiões de Urântia tirariam proveito do estudo e da assimilação do que há de melhor nas verdades contidas em qualquer outra fé, pois todas contêm verdades. Os religiosos fariam melhor em tomar emprestado o que há de mais profundo na fé espiritual viva do vizinho, do que em denunciar o que nela há de pior, nas suas superstições remanescentes
e nos rituais sem valor. Então, o que vocês acham que seja essa certeza de fé? Tal atitude denota mais arrogância teológica do que certeza de fé. É mais arrogância mental do que certeza de Deus? Mas é interessante porque se a pessoa tem certeza, né? Aquilo para ela ela tem fé, é uma fé, mesmo que ela não veja, ela tem a certeza. Sei. Eu acho que, para mim, eu entendi assim, esse primeiro parágrafo ali, que todas as religiões são boas, né? Torna-se uma falácia aquele que quer dizer que só a dele é a verdade, né? Eu entendi assim esse primeiro parágrafo ali. Né? Que a minha é a verdade, a minha é a boa, né? No entanto, no início eles dizem as inúmeras religiões são todas boas, né? Ninguém é dono da verdade. Passar para o próximo. Lembrai-vos, pois, ainda que a prece não mude. Lembrai-vos, pois, ainda que a prece não mude Deus, muito frequentemente ela efetua grandes e perduráveis mudanças naquele que a realiza com fé e expectativas confiantes. A fé tem engendrado muita paz nas mentes e muita alegria, calma, coragem, mestria sobre si próprio e equanimidade mental nos homens e nas mulheres das raças em evolução. Então, a fé é uma ferramenta, é uma expectativa, é algo que te faz ter alegria, calma, coragem. Uhum. A fé é algo que nos possibilita alcançar alguma coisa, não acha? Eu acho que sim, porque quando você eu ia dizer crer, né? Mas crer firmemente, né? Naquele fato, você age e te dá paz, né? Te dá uma certa paz, porque é um equilíbrio ali, né? Você tem a certeza, você não fica com aquele questionamento. Eu acho que te dá mais equilíbrio a fé. É uma convicção, não acha? Isso, sim. É uma autoconvicção. Vamos ver mais para frente. Melquisedeque de Salém. Este filho emergencial de Nébadon inaugurou a terceira revelação da verdade em Urântia. Os preceitos cardinais dos seus ensinamentos foram confiança e fé. Ele ensinou a confiança na beneficência onipotente de Deus e proclamou a fé como o ato por meio do qual os homens ganham o favorecimento de Deus. Os seus ensinamentos gradualmente misturaram-se às crenças e práticas de várias religiões evolucionárias e finalmente resultaram naqueles sistemas teológicos presentes em Urântia, quando da abertura do primeiro milênio depois de Cristo. Primeiro, eu queria falar que eu acho fantástico o Melquisedeque ter originado todas as religiões do planeta. Vou fazer esse adendo aqui, tá? Mas você vê que a confiança e fé, vê que a confiança ela vai junto com a fé. Então, talvez aquela arrogância teológica seja uma pessoa que não tem confiança no que ela está falando. Porque aí ela também não teria fé. Então, se você não tem confiança, você não tem fé? É isso?
Deixa eu Eu ver. acho que sim, pelo que fala ali no texto, né? Que, Lilian? Eu acho que sim, porque pelo que fala no texto, né? A confiança está atrelada, a fé está atrelada à confiança. Se você acha que o Deus é onipotente e ele é beneficente, você tem uma fé nisso. Uma coisa vai junto com a outra. Eu acho que tu pode ter confiança, por exemplo, eu confio no Marcos Paulo, mas não tenho fé nele. Mas eu não posso ter fé sem... Eu posso confiar sem ter fé, mas eu não posso ter fé sem confiar. Eu acho que é assim. Não pode ter fé sem confiar, sim. Eu posso confiar sem ter fé. Eu posso confiar numa pessoa, mas eu não posso ter fé sem confiar. Então, a fé, ela é religiosa. A fé é para Deus, não é para as pessoas. É isso que você está falando. É, Eu também acho. sempre quando a gente, quando a impressão é que quando se fala em fé, se fala em seres espirituais, né? Uhum. E a confiança, você pode até ter um ser material, mas a fé, eu acho que é mais para o que você não vê, você não consegue ver. E a confiança é mais para aquilo que você vê. Isso. Mas Ok. mas a gente tem que ter essa confiança em Deus também. Você tem que saber que ele tem que estar atrelado, aquilo que fala que o Melquisedeque ensinou ali, né? E Exatamente. interessante, sabe, quando você falou que muito legal, né, que o Melquisedeque que espalhou as religiões por todo o planeta, porque existe uma teoria na ufologia que, que trata da espiritualidade, né, quando é atrelada à espiritualidade, de que as religiões elas tinham o mesmo núcleo, uma mesma, como é que eles falam, que tudo, são todas assim, têm a mesma origem, ele já tem essa, e o livro Durante ele relata isso com todas as letras, né? Mas existe Exatamente. uma teoria, que eles foram estudar as religiões e eles viram que tudo tem a mesma origem, assim, né? Tudo de uma certa... E o livro Durante, nossa, fala certinho, até a região onde ele se originou, tudo, né? Até a data, né? As datas, tudo. Uhum. Se bem que a religião em si, ela já é característica inata do ser humano, a religião pessoal, né? Mas as institucionalizadas, daí, depois, as grupais, elas foram sendo influenciadas pelos ensinamentos de Melquisedeque. É muito interessante. É isso aí. Bom, próximo. Não importa quão difícil possa ser conciliar a dúvida científica sobre a eficácia da prece com a necessidade sempre premente de buscar ajuda e orientação nas fontes divinas. Nunca vos esqueçais de que a prece sincera da fé é uma força poderosa na promoção da felicidade pessoal, no autocontrole individual, na harmonia social, no progresso moral e na conquista espiritual. Então, o que eu vejo aqui, que é uma prece sincera, com confiança e com fé, você consegue um autocontrole. Então, novamente, a fé é uma ferramenta que nos leva a alcançar coisas novas, coisas maiores que nós. Autocontrole, harmonia, progresso, conquista espiritual. Imagina uma pessoa que é totalmente descontrolada começar a ter autocontrole. Mas a pessoa começa a mudar na vida mesmo, né? Por isso que tem tanta gente que entra na igreja, em qualquer igreja,
qualquer fé, qualquer religião, e começa a ter um rumo na vida, né? Justamente por causa disso, né, gente? As coisas realmente funcionam, né? Então, vocês veem como é importante você ter confiança, não só ter fé. Porque se você só tiver fé e tiver uma arrogância intelectual, você é hipócrita, né? Tipo, você não acredita no que você está falando. Mas se você tem confiança naquilo, você tem um autocontrole, tem uma harmonia. Se você tem harmonia, você não vai buscar ser maior que os outros. Se você tem um progresso moral, você não vai ter inveja das pessoas. Então, tudo leva as pessoas a serem melhores mesmo, né? O que vocês acham? Todos Então, concordam? Pode. é, eu vou falar, então, já que eu estava Eu esperando que estava alguém deixando os outros falar também. Mas fala. mas eu vou falar, então. Eu me lembrei, sabe, Marcos, que a confiança, antes, quando você está numa religião, principalmente, a confiança, antes de tudo, e a fé, você deve ser dirigida a Deus, e no caso, quem é cristão, a Jesus, sabe? Porque como você vive em comunidade, né? Qualquer comunidade que seja, né? Até a nossa, origiana, muitas vezes você perde a confiança em alguém. Você perde a confiança porque a confiança muitas vezes no ser humano, né? Então, às vezes, no representante daquela religião, seja ele um padre, um pastor, quando você vê ele falhou, ele errou, sabe? Então, às vezes, compromete a fé das pessoas. As pessoas se afastam da religião ali, daquela instituição, porque não confiam mais naquele pastor, naquele padre, ou seja, aquele dirigente que for, né? Porque nós, seres humanos, somos falhos. E eu me lembro que uma vez eu escutei de um papa, ele dizia assim, a igreja é feita de homens pecadores, e é falha a igreja, né? Mas a religião de Jesus, não. Então, ele dizia assim, né? Então, eles têm consciência disso, porque quem vive numa comunidade, gente, tem que sempre estar sabendo perdoar, sabendo relevar, e saber que a nossa confiança mesmo em fé é em Deus, porque os seres humanos são falhos, né? Stella, quer falar alguma coisa? Não, acho que a Lilian já falou tudo. Falou tudo? O Rodrigo escreveu aqui: a fé não está sujeita às manifestações físicas que a nossa realidade pode eventualmente proporcionar para tentar sustentar nossa crença e confiança na existência, factualidade e presença de Deus nela e em nós, trazendo este entendimento para os nossos dias. Realmente, a fé, ela não está sujeita a manifestações físicas mesmo, ela é uma coisa, ela é uma ferramenta abstrata. Eu acho que é isso também. Ela é uma coisa que nos leva a alcançar outras, e junto com a confiança também. Bom, próximo slide. À primeira vista, poderia parecer que Urântia e os mundos isolados semelhantes sejam por demais desafortunados por haverem sido privados da influência e presença benéficas de personalidades supra-humanas, tais como um príncipe planetário, um filho e uma filha materiais. Entretanto, o isolamento dessas esferas proporciona às suas raças uma oportunidade única para o exercício da fé e o desenvolvimento de uma qualidade especial de confiabilidade cósmica, uma convicção que não depende da vista nem de qualquer outro aspecto material. Então, se confiança e fé andam sempre juntos, nós aqui estamos desenvolvendo uma coisa especial,
que vocês acham disso? Nós somos especiais? Nós somos únicos e unigênitos. Nós somos únicos. E a experiência aqui eu vejo que é de uma fé, é de um tipo de fé que nossa, porque olha, o negócio aqui, hoje eu estava analisando, estava meio down, assim, com toda a situação, né? Se você for ver no planeta, é guerra, é divisão para lá e para cá, uma coisa assim uma desarmonia, né? E furacão por lá nos Estados Unidos, nossa, é o exercício, é aí que vai o exercício da confiança na bondade de Deus e a experiência que nós estamos fazendo, eu acho que é para exercitar mesmo essa fé. Vamos ver se é como quem que era aquele, era não era o Jonas, que é uma história da Bíblia, né? Que Deus tirou Jó? tudo dele, Jó, né? Então, lá sei, gente, olha, não é fácil, não é muito fácil, não. É só o ajustador do pensamento para dar vitória. Pois é. Porque a nossa fé é bem aquilo mesmo, né? A gente crê sem ver, a nossa fé como é os agodonteiros. E apesar de tudo, todo sofrimento. É. É isso aí. A simples prece da fé evidencia uma evolução poderosa na experiência humana, por meio da qual as conversações dos antigos, com o símbolo fictício do alter ego, da religião primitiva, tornaram-se elevadas até o nível da comunhão com o Espírito do Infinito, e até aquela consciência sincera da realidade do Deus eterno e do Pai do paraíso de toda a criação inteligente. Então, vocês veem que a fé, ela sai da superstição, dos símbolos fictícios, para o símbolo real, que é o Deus eterno no paraíso. Certo? Esse é um salto de qualidade. E a fé de Jesus. A teologia pode fixar, formular, definir e dogmatizar a fé. Mas a vida humana de Jesus, a fé era pessoal, viva, original, espontânea e puramente espiritual. Essa fé não era uma reverência à tradição, nem uma mera crença intelectual que ele mantinha como um credo sagrado. Era mais uma experiência sublime e uma convicção profunda, mantendo em segurança. Então, vocês veem tudo que a gente falou, de uma convicção, de que não a fé é mais que uma crença, de que uma reverência à tradição. Tudo aí, Jesus viveu isso, né? Essa fé viva, né? Original, espontânea. São coisas que ele viveu para a gente poder ter uma base, né? Pelo menos. A fé de Jesus atingiu a pureza da confiança de uma criança. A sua fé foi tão absoluta e desprovida de dúvidas que se fez sensível ao encanto do contato com os companheiros e as maravilhas do universo. O seu senso de dependência do divino foi tão completo e tão confiante que trouxe a alegria e a certeza de uma segurança pessoal absoluta. Não houve nada de hesitante e simulado na sua experiência religiosa. Nessa inteligência gigantesca de um homem adulto, a fé da criança reinou, suprema, em todas as questões relacionadas à consciência religiosa. Não é estranho que uma vez ele haja dito: se não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino. Não obstante a fé de Jesus ser como a de uma criança, não era infantil em nenhum sentido.
Então, essa fé de criança é uma fé de total confiança na sua segurança. E total dependência. E isso traz uma alegria, porque você depender do divino, depender daquilo que é perfeito, você realmente atinge uma segurança, assim, espiritual, mental, muito grande. O que vocês acham dessa fé de criança? É uma fé pura, né? Sem, imagino assim, sem interferências. E sem questionar também, né? Porque a gente tende a ser, às vezes, muito racional. Eu, quando falo dessa fé pura, assim, eu lembro da minha mãe, acho que da tua também, né, Estela? Aquela, assim, apesar de algumas crenças que... mas é aquela confiança, assim, aquela beleza que vê na vida, aquela vontade de viver, aquela vontade de fazer o bem. Isso é tão lindo. Eu acho que é a vida pura, assim, a confiança que Deus está conosco, né? Então, isso para mim é muito legal, uma coisa simples, né? Caminhando e na confiança e na fé em Deus. Nossa, isso é maravilhoso. Beleza. A fé espiritual ardente e indomável de Jesus nunca se tornou fanática, pois nunca chegou a afetar os seus julgamentos intelectuais e equilibrados a respeito dos valores correspondentes das situações sociais, econômicas e morais, práticas e comuns da vida. O mestre sempre coordenava a fé da alma com o juízo da sabedoria da experiência amadurecida. A fé pessoal, a esperança espiritual e a devoção moral foram sempre correlacionadas em uma unidade religiosa sem par, de associação harmoniosa com a compreensão profunda da realidade e da sacralidade de todas as lealdades humanas. A honra pessoal, o amor familiar, a obrigação religiosa, o dever social e a necessidade econômica. Então, vocês veem que ele nunca se guiou só pela fé. E também ele coordenava, né, isso com o juízo da sabedoria e a experiência amadurecida. Ele coordenava essa fé pura que ele tinha com as situações sociais, econômicas, morais. Não era só fé. Ele tinha que colocar ali a prática também. Por isso que ele ia fazer barco, né, ia fazer as coisas. Ele tinha que viver a vida ali. Não podia ficar só rezando, rezando, rezando. É por isso que o nosso espírito mais elevado, ajudante da mente, é o da sabedoria, né? É o que nos dá discernimento, nos dá os valores morais, nos dá uma série de coisas que não basta só a fé. É aquela coisa, por isso que é questionável, né? Aqueles monges, aquelas coisas que ficam lá isolados, rezando, é muito fácil, né? Tu não te deparar com as vicissitudes da vida, com os problemas. Eu acho muito, aqueles monges que ficam lá só orando, muito bom. Vai viver o dia a dia aí para ver, né? Aí que tu vai provar tua fé, teus valores. E era isso que Jesus fazia, né? Ele não ficava lá só adorando Deus, assim. Exatamente, ele não ficava só na montanha como um sábio, passando sua sabedoria para os pobres mortais,
o guru, né? O guru do Bitcoin. Ele viveu tudo que a gente vive, né? Vou falar para vocês uma coisa sensacional, Bitcoin vai te enriquecer. Não, ele falava, vai trabalhar, né? Para o É bem cara legal. da montanha, ele falava, meu, você, ó, esses braços fortes, vai fazer alguma coisa, né? É. Então é isso, gente. A fé, ela nos traz isso e ela também nos faz fazer. Parece uma frase feia, né? Mas ela nos faz fazer alguma coisa. Ela nos leva a fazer alguma coisa. Fica mais certo, assim. Nos leva a fazer algo, nos leva a, a ser leais com as outras pessoas ao longo do tempo, porque se você tem uma fé e uma confiança de que Deus é Pai, então todos são irmãos, então tem uma hora ou outra que você vai falar, meu, não posso mais ficar brigando com as pessoas, né? Nem que leve 1 milhão de anos. Uma hora isso vai acontecer. Mas é assim, é aos poucos, é uma coisa que você tem que coordenar junto com as vicissitudes da vida, né? As necessidades econômicas, sabe? Não é fácil, porque a fé é no Deus perfeito, mas a gente aqui está num planeta totalmente perdido, no meu ver, né? Então é isso. Não sei se vocês concordam. Concordo. É isso, gente. Gratidão.